inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like. Eu tenho te visto falar sobre o momento do metaverso, né? Que tu acha que esse é o momento mais interessante para estar olhando, porque novas tecnologias atingem picos de interesse e agora talvez seja o melhor momento para estar aqui. Então eu queria que tu falasse sobre isso, mas antes, querido, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho da tua história e depois a gente fala efetivamente disso. Tá legal, João. Maravilha. Olha só, eu sou do interior do Brasil, cara. Venho do Centro-Oeste, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e me formei na área de gestão, administração, virei professor meio cedo na área de tecnologia de maneira geral. Sempre fui um cara que gostou de traduzir coisas complexas, difíceis, em temas fáceis de digerir e de entender. É um desafio, hein? Isso é um desafio muito grande, porque eu tento fazer isso também, isso é muito difícil de ser feito. Isso é muito difícil de ser feito. E, João, e eu faço isso, cara, consigo me lembrando assim, das tecnologias, desde a época que o e-commerce apareceu, Orkut, Facebook, cada uma das curvas de redes sociais, se você for lembrando, eu me lembro explicando para pessoas o que diabo era isso, né? Então, eu acabei, sei lá, criando um posicionamento de alguém que consegue mastigar as coisas difíceis e transformar em coisas fáceis também. Agora, metaverso entra na minha vida muito antes de tudo isso, cara. 20 anos atrás, literalmente 20 anos atrás, no ano de 2003, surgiu o Second Life. Eu lembro. Foi aquela promessa de que a gente ia ter uma segunda vida, uma plataforma digital. Olha que interessante, cara. 2003, a gente não tinha Bitcoin. E os caras do Second Life falavam que a gente ia ter uma moeda digital, auditável, intercambiável para fazer transação nesse outro mundo. Não existia o filme Avatar, que saiu em 2006. Mas o Second Life te deixava ter um avatar, uma representação sua dentro daquele ambiente, a qual você dava características físicas e você ia desenvolvendo ao longo do tempo. Ele falava... E ele chamava... Eu não lembro disso, tá? Eu tenho quase 40 anos de idade, eu lembro de Second Life, mas eu não lembro de eles chamarem de metaverso, porque o termo metaverso surgiu em 92, num livro de ficção científica chamado Snow Crash, do Neil Stephenson, né? Na época do Second Life, eles já ressuscitaram essa palavra, porque o que eles propunham era exatamente o que o Neil Stephenson propunha no livro, né? Exato. O livro era, como acho que muita gente sabe, era um livro muito anônimo, né? Quem realmente levantou o interesse para esse livro foi a Meta agora, outubro de 2021, quando muda de nome, fala que vai botar todo o dinheiro no metaverso, e a galera fala, pô, mas o que é isso, né? Se o Zuckerberg vai botar o dinheiro lá, também quero. Então, realmente, eles não usavam o termo Second Life. Eles usavam muito o Virtual World, que é um termo guarda-chuva, né? Um termo mais abrangente. Então, aí, cara, eu tenho meu avatar no Second Life desde 2003, ainda criado, ainda com a mesma carinha que eu tinha deixado ele parado lá em 2007 ou 2008, quando eu fui diminuindo o uso, ele ainda estava funcionando em outubro de 2021. E eu também já explorava em Web3 o Sandbox e o Decentraland, principalmente. E aí, depois que eu comecei a falar sobre isso e o assunto levantou, aí eu acabei explorando um CryptoVoxels, por exemplo, que se imaginar ambiente 3D, mesmo quando ele é um termo próprio, assim, eu chamo de merda-verso, quando a experiência é muito ruim, sabe? Mesmo quando é assim, eu vou lá, cara, crio o personagem, experimento. Para experimentar. Exato, para ter um contato, para ter uma impressão de primeira mão, né? Poder formar minha própria opinião. Pois é, quando o metaverso, quando o Facebook mudou o nome da holding lá para Meta, ficou todo mundo com a orelha em pé, né? Um pouco antes disso acontecer, Kenneth, os irmãos Winklevoss, que foram cofundadores lá do Facebook, né? Que deu aquela treta toda no filme A Rede Social, eles compraram participação num outro metaverso chamado Somnium Space. Ali ficou muito claro, né? Ficou confirmada a tese de que esses caras estavam acreditando que os metaversos seriam talvez a nova geração, o novo formato das redes sociais. Né? Porque esse lance de scroll down, de rolar para baixo, a gente já está nesse processo há muito tempo, né? Então, muito provavelmente, esses ambientes serão os novos ambientes onde as pessoas vão se relacionar mais. É claro que hoje ainda existem alguns limitadores, né? Tem alguns metaversos que não rodam em qualquer máquina, que roda muito travado, mas já existem soluções que estão surgindo mais lisas, como é o caso do OnCyber, como é o caso do Spatial. Tem muita coisa legal surgindo que está rolando mais lisa, que vai rolar mais lisa em celular também. Fato é, quando aquilo aconteceu, projetos cripto que não tinham nada a ver com metaverso viraram também metaverso. Cripto tem disso, né? Agora a buzzword do momento é inteligência artificial, então surgem projetos lá de 3, 4 anos atrás que não tinham nada a ver com inteligência artificial, e agora também são projetos de inteligência artificial. Isso aconteceu com o metaverso. Aquele foi o momento do hype, né? Que tu chama de pico,
que eu vi que tu chama de pico. Qual que é o momento que tu acha que a gente tá? Tu acha que isso foi uma modinha? Tu acha que isso veio para ficar? Tu acha que as melhores oportunidades já passaram, elas estão agora ou elas vêm ainda pela frente? Qual que é a tua opinião? Eu tenho certeza absoluta, cara, que a gente como sociedade, nesse mundo digitalizado que a gente está, o metaverso é um caminho sem volta, tenho certeza absoluta. Onde que eu saio da certeza e eu entro nessa imprevisibilidade, cara? É o horizonte temporal. É saber o seguinte, cara, será que semana que vem a gente vai sair de mais ou menos 200 mil usuários no Sandbox para 200 milhões de usuários igual Minecraft? Não vai. Não vai ser uma semana. Agora, será que vão ser 2 anos? Ou será que vão ser 10 anos? Né? Eu tenho uma convicção, cara, de que a Meta, apesar de ter trazido o nome, né, metaverso, não vai ser o grande player dessa virada. Eu acredito que eles não têm, eles vão trazer o hardware que eles estão fazendo, que é VR, os óculos, os óculos que deixam a coisa muito mais imersiva, que é muito bacana, mas eu não estou vendo eles com a cabeça e com os recursos, ainda mais com um monte de acionista cobrando resultado de curto prazo, né? Sendo quem vai trazer a plataforma. Então, eu acredito que projetos de Web3 têm um potencial muito mais legal para abraçar isso. Naturalmente, cara, Sandbox e Decentraland, vou pegar aqui como os dois maiores, né? A gente usa a métrica... São os mais antigos, né? São os mais antigos. São mais antigos e são, assim, um pouco mais quantidade de usuários ativos, né? A métrica que eu gosto de usar é essa. Eu não vejo eles com uma tecnologia up-to-date. Então, basicamente o que acontece muito nos ambientes virtuais uma vez que você compra uma determinada tecnologia, você casa com ela. Só que como a gente está num momento de tanta mudança, é melhor ficar trocando de namorada do que ter uma noiva. É mais ou menos a minha história, né, cara? Então, eu acredito que sim, a gente vai viver em mundos virtuais, mas eu tenho convicção de que não vai ser nenhum desses que está aí. Então, eu estou experimentando, eu estou testando, eu estou conhecendo, mas eu não estou botando a minha grana, por exemplo, para comprar terreno. Porque eu ainda vejo pouca chance desse terreno valer alguma coisa daqui a 5 anos. Ah, entendi. Então a tua expectativa é que o player que vai predominar não é nenhum desses que existe hoje. Nenhum desses que existe hoje. E aí isso já responde um pouco a sua pergunta, que bota esse horizonte mais à frente, né? Se essa tecnologia ainda virá a ser criada, a gente ainda tem um bom tempo pela frente. Eu gosto de lembrar as frases do Zuckerberg, apesar de ele ser quem ele é, né? É um cara meio conflituoso aí, mas ele falou que precisava de 10 anos, né, cara? Foi outubro de 21, a gente está falando de 2031. Então, assim, ele já tinha perspectiva de longo prazo. Ok, mas tu acha, assim, qual que é o negócio do Facebook, né? O produto do Facebook o produto das redes sociais são as pessoas, né? Porque a gente não paga para usar. Isso significa que nós somos o produto disso, né? Então, a gente compartilha as nossas informações ali, o que a gente está fazendo, e interage com as outras pessoas, interage com páginas de empresas, e esses caras, eles vão nos clusterizando. Eles vão nos clusterizando, porque no final do dia eles vendem essas informações para empresas, para grupos comerciais, grupos políticos e tal. Esses caras querem continuar fazendo isso, porque isso é um grande negócio, né? A venda dos dados das pessoas. Então, eu acho que eles já perceberam, o Facebook começou a perder relevância como plataforma, né? O Facebook.com lá, ele começou a perder relevância como plataforma lá em 2018. Então, os caras viram, opa, a gente precisa entender onde que a galera quer estar. E eu acho que eles viram nisso essas soluções. O ponto a ideia da Web3 é justamente você se conectar numa aplicação sem que você precise entregar os seus dados, né? Então você conecta uma carteira ao invés de você deixar lá o seu nome, e-mail, tipo sanguíneo, as informações todas. Então você se conecta com uma carteira. Se você quiser se identificar, você se identifica, né? Hoje tem lá os NS da vida, né? Então eu consigo colocar lá joãozinho.eth, então as pessoas podem supor que aquele endereço é meu, podem supor, não dá para ter certeza, mas podem supor que aquele endereço é meu, mas eu posso me manter uma carteira, criar um pseudônimo e viver a minha vida virtual completamente no anonimato. Isso mata, esse valor do mercado cripto, ele mata o negócio da Meta, por exemplo, ele mata o negócio das redes sociais. Então, eu acho que isso corrobora um pouco com a tua tese, de que talvez esses caras não possam atacar a plataforma. Talvez eles passem a atacar, por exemplo, o hardware que vai ser utilizado para acessar essas plataformas. É um pouco disso que tu vê para frente? Você trouxe uma parte importante da explicação para mim, porque eu também divido de vários desses valores
de como a Web3 está sendo construída, e não vejo, né, cara, uma empresa de Web 2, por essência, uma das founding fathers aí da Web 2, conseguindo mudar a sua própria essência, né? É difícil, cara. Historicamente é muito difícil. Segundo ponto, historicamente, eu vou ter raríssimas exceções, e a Apple é uma dessas, de uma empresa que mandou muito bem numa geração e conseguiu mandar muito bem na próxima geração. É difícil a empresa ser capaz de se desvencilhar de tudo que ela tinha, jogar tudo fora. Sabe aquela coisa do ser humano que se reinventa e vai para o meio do mato? A empresa não consegue fazer isso, cara. Ela tem acionista cobrando resultado todo trimestre. E aí o tio Zuck chegou lá e falou, gente, eu preciso de 10 anos. Teoricamente, todo mundo que continuou com a ação da empresa topou, porque, pô, o CEO falou isso, né? Cara, primeiro trimestre que os caras falaram, ó, gastamos 2 bilhões. Já vazou uma galera. Segundo bimestre, ó, gastamos mais 4 bilhões. Vazou outra galera. E os caras baixaram, o que para cripto a gente recebe melhor, né? Um menos 60% dentro de um ano. O mercado não é simples, não. Então, segundo ponto é esse, a dificuldade de uma empresa dessa conseguir fazer a sua segunda revolução. Terceiro, eu acredito, cara, que o tio Zuck, de novo, ele é um cara complicado, mas ele não é burro. Ele comprou essa empresa Oculus, que fabrica os óculos mesmo, em 2000. Então também é muito imaturo a gente achar que isso que está acontecendo agora ele não tinha previsto e ele não tinha enxergado. Claro. É o único shot dele. Ele não tem o que fazer, porque você trouxe um ângulo legal um pouco mais cedo, você falou, pô, negócio da linha do tempo, a gente não tá mais nessa. Ele sabia disso. Eu me lembro, cara, eu dando uma aula em 2016, 7 anos atrás, falando, a Meta está procurando uma nova forma das pessoas interagirem socialmente. Só que naquela época eu achei que ela ia entrar de cabeça e lançar o metaverso semana que vem. E ela veio com, vamos copiar o TikTok e o Snapchat, né? Então ele ciclo de acabou a criatividade, vamos só copiando porque apareceu um concorrente aí, e em paralelo vamos tentar inventar uma parada nova, porque se a gente não trouxer algo que é totalmente diferente, que está alinhado com como as pessoas querem viver digitalmente, não vai virar a roda, né? E terceiro, o quarto, tem o hardware, né? A Meta pode acabar se transformando numa empresa de hardware. E that's okay. Se eles conseguirem fazer esse business de vender óculos parar de pé, tá bom, eles podem sobreviver assim. Agora... Porque hoje é caro ainda, né? Porque hoje é caro ainda, mas vai ficar provavelmente cada vez mais barato, né? É isso aí, cara. Ó, chinesa, né? Tem a Pico que entrou. Quando a Meta estava com o Quest 2, ele custava $300, eles tiveram aquele primeiro trimestre negativo, tiveram que mandar um recado dos acionistas, levaram para $400. Passou uns 6 meses, tinha dado aquele pico, aquele hype enorme lá em outubro. Quando chegou em maio de 22, um ano atrás agora, ele lançou o Meta Quest Pro, que era o óculos high-end, a $1.500. É caro, eu vi. João, uma semana antes, a Pico lançou o dela, com praticamente as mesmas specs, a $500. Então você imagina, cara, o cara lançou um negócio 3 vezes o preço da chinesa. E aí ele depois, passou um bom tempo, em 2023 ele baixa para $1.000. Mas, cara, $1.000 ainda é o dobro de 500, desculpa a matemática básica aqui, mas... Então, assim, é muito difícil concorrer na chinesa, né? Aí ele fala, não, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos manter high-end. Adivinha quem que tá falando em lançar uma semana que vem? Apple? Pô, cara. Aí como é que você vai concorrer high-end com o produto da Apple? Bicho, tão fodido. Tão apertado de todos os lados, cara.